Então bora lá, Roger falou de tudo sobre a saída do Boraço, né? Que claro, já é passado, só pra gente entender depois, vira a página. Na verdade a gente já virou, né? Só pra saber realmente se quem tá com a razão aqui é a diretoria do Paysandu, se é o Boraço. Bora lá, ele deu uma entrevista à Rádio Marajoara para o jornalista José Maria. Vamos ver aí a versão do Roger, conjugada com a entrevista também que o Boraço deu. Vamos dar uma olhada aí, vamos lá. Do banho não. E ninguém me Eu contestou. Então, vou te então, colocar passo a passo a situação do Borazi. Passo a passo, bora. Vamos lá, o Paysandu ano passado contratou o Borazi, ele estava no time menor no Campeonato Gaúcho. Ofereceram pro... Só para lembrar, tá, galera? Lembra que o Boraci chegou em 24 na janela do segundo semestre, né? Ele não estava desde o início da temporada. E eu lembro que ele entrou a primeira vez contra o Santos, quando a gente levou aquela goleada de 3-0, né? E aí eu lembro que lá no início, pessoal, ele parece ser um jogador com muita vontade, mas falta técnica. O primeiro jogo dele, salvo o melhor juízo, foi contra o Santos, já no segundo semestre de 2024, né? Bora lá. O Ari avaliou, aí a gente passou um tempo, lá depois precisou de um jogador extremo, aí chega o Borazi no Paysandu. Chegou, começou a adaptação dele, demorou alguns jogos aí, e depois ele começa a se firmar. E na reta final, já com o Márcio ali, ele já foi um jogador que entregou muito. Porque o torcedor do Paysandu, como qualquer time, quer ver entrega. Às vezes o resultado não vem, mas o cara quer ver o cara dando carrinho, brigando até o fim. Ele deu muito certo mesmo, né? Já ali nos 4 últimos jogos, que foi aquela arrancada do Paysandu, pô, ele foi crucial, cara. Ele e o Wesley Garcia foram cruciais ali. Eles conseguiram ali, no mínimo sozinho, entre aspas, né? Ali uns 9 a 10 pontos ali, cara. Eles jogaram muito naquela reta final. Ele, então, eu lembro do gol, lembra aquele gol na Ponte Preta, que o cara tentou derrubar ele 3 vezes, ele passou por um, o cara tentou derrubar e não caiu, o cara passou por outro, ele tentou derrubar e não caiu, passou por outro, e ele entregou pro Wesley, que só fez matar e fazer, que foi o gol da virada contra a Ponte Preta. Ele foi muito bom na reta final de 24. E o Claudinei falou isso. Eu quero o máximo de vocês. Se vocês forem entregar o máximo jogando 60 minutos, 70 minutos, meio tempo, eu quero isso de vocês. Eu não quero ver ninguém andando em campo, brigando, olhando as coisas acontecer. Então, isso aí também já até me ganhou, né, só nessa fala dele aí. Então, o Borazi chega ao Paysandu, faz uma reta final muito boa, e no contrato dele, teve um erro de equipe. Agora, que é importante aqui, ó, sobre o contrato, né? Só para contextualizar, ele vai falar aí, mas o Paysandu tinha uma preferência de compra e o grande erro do contrato foi esse aí, ó. Nosso, que foi não estipular já está o salário do atleta na renovação automática. Estava a compra dos direitos econômicos do jogador, que é $150 mil, por 70% do Sarmiento, que é um clube que é o detentor dos passes dele na Argentina. Porra, hoje em dia, né? Tudo bem que ele não apresentou a mesma coisa que apresentou em 25, mas $150 mil é pro que ele poderia oferecer é preço de banana, né? Se eu não me engano, ele tem 23 anos. Porra, que negoção, né? Mas enfim, vamos lá. E não estava definido o valor do salário. O jogador ganha o salário. Enquanto ele vai falando aí, eu vou pesquisar só para confirmar a idade dele aqui. Relativamente baixo para uma Série B. Ele entregou, logicamente, que o mercado vai valorizar o jogador. E nós temos, né, até o final desse mês agora, contrato com o atleta. Só corrigindo, galera, 27 anos. Então ele não é tão novo assim, né? 27 anos. E a gente vem negociando, pô, o cara ganha X, o cara quer ganhar 3 vezes X, porra mesmo. Ó, aí o primeiro ponto já de discordância, né? Primeiro, só para explicar, existem os gatilhos de contrato, né? O que são os gatilhos? E isso é muito legal, principalmente para jogador que é promessa. Ó, eu vou te emprestar, vai terminar o teu contrato de empréstimo em julho, ou salvo melhor juízo, final de junho, e eu tenho um gatilho de preferência de compra. Então o Paysandu tinha preferência de compra já com o valor de $150 mil. Só que qual foi o grande erro aí que ele explicou? Faltou acertar o salário do atleta. Por quê? Porque, claro, o atleta só quer se ele quer, né? Só que se no contrato tivesse, ó, após
término do contrato em junho, o Paysandu pode exercer o direito de compra no valor de US$ 150 mil com o valor do salário X. Assina todo mundo aqui, assina o Sarmento, assina o Paysandu e assina o Boraci, beleza. Já era praticamente um contrato com cláusula automática de renovação, desde que o Paysandu pagasse os US$ 150 mil. Como não houve esse erro aí primário, vamos dizer assim, de estipular o salário do jogador, aí o jogador fez uma boa temporada, e claro, pessoal, não vamos criticar o cara não. Trabalhador, vocês não são trabalhador, não sou trabalhador. Trabalhador, porra, se desempenhou bem, tem a carreira curta, já tá com 27 anos, ele vai querer se valorizar. Pô, não, peraí, não tenho salário, então é como o Roger falou aí, ganhava o X, agora eu quero ganhar 3X, beleza, aí vai do clube tentar acertar essa negociação aí. Irmão, o 4 vezes X, vamos lá, para lá. Na verdade, era 5 vezes o que ele ganhava, o empresário. Ficou nessa guerra aí. Aí, pô, aí. Ó, a guerra de 5 meses. E a guerra dá quase 6 meses. Agora tem só um ponto aqui, tá? Vou falar as considerações depois. Tudo bem que o empresário, pelo jeito, cozinhou, né? Como ele sabia que houve esse erro, ele cozinhou para ver se elevava o salário de jogador. Mas, pô, o cara se desenvolveu final do ano, arrebentou. Pô, ganha logo o cara na palavra, pô, renova com o cara logo em dezembro. Ó, só vai vencer em junho, mas bora logo acertar aqui. Porque até que ele se mostrasse uma nova prateleira ia demorar, porque a Série B só ia começar em março, abril. Então, ele se aproveitou, claro, como trabalhador, né? Contrato, né, galera? Então, eu acho que houve o erro, sim, também do Paysandu. Tu vai começar a ceder todo o tempo, cara. Daqui a pouco tu tem um elenco, uma folha de 3 milhões, mas a realidade é uma folha de 1 milhão pela entrega. Então, se tu fizer isso aí, tu vai abrir uma loucura, vai perder patamar, porque hoje tem muito clube aí de Série B que paga salário de 300, 400 e inflaciona o mercado e ficou um caos no mercado de Série B, porque jogador mediano tá querendo ganhar, todo mundo quer ganhar 100 mil hoje. Cara, isso aqui é muito verdade, viu? Isso aqui é muito verdade. A gente supervaloriza a Série B de um jeito. Por quê? Porque como a gente vem do Campeonato Paraense, essas Copa Verde da vida, e infelizmente a gente ficou um tempo na Série C, tanto a gente quanto o rival, a gente valoriza a Série B de um jeito que é surreal, cara. É surreal o jogador de Série B ganhar 100, 150 mil reais. É surreal isso. Cara, nada conta. Por exemplo, a gente precisa de um matador, né? Aí a gente fica pensando em Léo Gamalho, a gente fica pensando naquele cara que era do CRB e tá no Goiás, porra, Anselmo Ramon. Legal, é um puta de um centroavante. Mas, cara, o cara já tá 1000 anos na Série B, tá com 36 anos, chuta com um pé só. Claro, eu queria ele no Paysandu, claro. Queria muito ele no Paysandu, ia receber ele no aeroporto. Mas peraí, gente, o cara tem 36 anos, chuta com uma perna só, o cara não chuta com as duas. O cara não chuta com as duas. E, cara, é um endeusamento essa Série B, sinceramente. É uma supervalorização de jogador ruim. Não que seja o caso do Anselmo Ramon, mas eu peguei um bom exemplo pra gente ver o quanto ela é supervalorizada, né? E aí, meu irmão, inflaciona o mercado, os clubes que se virem para pagar 100 mil, 80 mil para jogador perna de pau, né? Todo jogador que ganhava 50, 60 tá querendo ganhar 100 mil e aí isso aí uma hora vai estourar essa bolha aí, eu não sei até quando vai aguentar. Então, nós temos Fica aí que ele vai falar a parte em que o Boraci entra na sala e fala com ele. A opção de comprar o atleta, por exemplo, ter uma cláusula, eu vou acionar a cláusula agora de compra do Boraci, que termina no final do mês, mas se eu não me acertar com o jogador não quiser assinar contrato, como é que eu vou ficar? Que foi o erro do contrato nosso, que fizeram lá atrás. E agora, aí, nós tivemos o ano todo, né, para avaliar, porque até julho o futebol é muito dinâmico, vai que ele não vem bem e tudo, e ele nem faz nem perto da temporada que ele fez ano passado. Mas o jogador que... Percebem que ficou muito claro. O que eles tentaram bem? Como eu sei que o contrato termina em julho, eu vou cozinhar uma parte de 2025, porque se ele não for bem, a gente nem compra. O problema é, se ele for bem, que também não foi o caso, mas ainda que ele não tenha ido muito bem, ele continuou valorizado. Tanto que ele tem as propostas aí de CRB e Criciúma. Então, cozinharam para tentar ver no que dava e deu no que deu, né? Essa é a parte errada do Paysandu. Agora vamos à parte errada dele. Que a gente acredita que entrega sempre. Ele teve muita lesão também esse ano, porque chegou
a pré-temporada dele não foi boa, ele chegou depois da pré-temporada, já em andamento, então ele teve muitos problemas iniciais. Agora que ele vinha entrando mais, tanto que ele fez 8 jogos, e agora, para entrar no 9º jogo, nós já tínhamos acordado o valor com ele, chegou na ideia do acordo, com o empresário, com o jogador, e antes da viagem. Que foi o que ele disse, né? Uma semana antes dele sair, o Borácio deu. Uma semana não, foi 4 dias antes dele sair. Ele deu uma coletiva e falou: Não, eu tenho proposta de outros clubes, mas eu quero ficar aqui. Já tá tudo certo, eu quero ficar aqui. E eu fui. Ele pediu para conversar, foi na minha sala, dizendo que. Tá aí, a fatídica conversa da sala. Que não era nada parte financeira, que nós tínhamos o acordo, que ele aceitou tudo e que ele não estava feliz aqui porque não estava bem adaptado agora, que era muito quente, que assim a família, a esposa dele não estava saindo muito, eles não estavam muito felizes. Repita, por gentileza, presidente. Pô, o cara passou o semestre inteiro passado, parte quase o semestre inteiro agora, e agora ele vem descobrir que Belém é quente. E saiu isso na imprensa, né? Saiu, inclusive foi o Zé Maria que deu a notícia, por isso que ele pediu para repetir aí. E ele negou, né? Não foi minha esposa, não foi minha família, né? Que eles têm o direito também, galera. Eles têm o direito. Ah, não tô gostando da cidade, é quente, é frio, é perigoso, é muito calmo. É direito do atleta, cara, é direito do trabalhador. O grande problema é o cara dizer que tava tudo certo 3 dias atrás, aí perde, passa aquele vexame na Curuzu e depois, pô, agora não quero mais. Fica parecendo o mesmo cara que abandona o barco, pô. Se ele tivesse dito lá naquela coletiva: Não, pera aí, a gente tá acertando, eu quero ser valorizado. Se eu não for valorizado é meu direito como trabalhador. Legal, cara, vai embora. Vida que segue, é assim mesmo. Né? Pô, o Gerson não tá indo embora do Flamengo? Não tá prestes a ir embora do Flamengo? O Gerson, pô. Flamengo que teria dinheiro para cobrir oferta se quisesse. Então, legal, não quer que valorização. O problema é de ter dito que queria ficar e que estava tudo certo, né? E o erro do Paysandu foi pagar para ver e deixar para dar a cartada final já perto aí do apagar das luzes, né? Presidente, peraí. Você foi falando e chegou na esposa dele que não estava muito feliz. Foi isso que eu divulguei. Na verdade, não é a esposa, que é a família dele, que ele pensa muito. Galera, e outra coisa, vamos parar com esse negócio de a esposa do cara mandando o cara. Pô, isso é uma questão familiar, pô. Assim, quem é casado sabe. Você vai ouvir sua esposa, não sei se ele tem filho, aí tem teus pais, tem distância, é uma questão familiar. Não é, pô, com a esposa, aí tem gente maluco que vai lá na rede social da esposa do cara. Isso aí é uma questão familiar, pô. E outra coisa, o cara, ele obedece se ele quiser, pô. Se ele quiser, não, né? É um ajuste ali familiar, pô. Como todo mundo tem. Então, esse negócio de a esposa mandou, não, é uma questão familiar, pô. Muito na família, eu estou reproduzindo o que ele me falou, 100%, pode fazer uma matéria com ele. Ele é um menino bom, que ele não estava bem, que ele não estava entregando tudo mais, porque ele estava com a cabeça já meio longe daqui, ele queria novos ares. Aí numa situação dessa, ele tem contrato até o final do mês, ele já tem 2 propostas, o empresário dele me falou que tem o Criciúma, tem CRB, aí é muito fácil, né? Eu falei, olha, Jorge, o empresário dele, falei, Jorge, se chegar alguma coisa até antes do final do contrato dele, a gente pode tentar receber alguma coisa, então ele fica até o final do contrato dele, aí vai para outra janela, encerra. A gente ia exercer a compra com o clube, entrou em contato, estava tudo certo, agora o jogador não quer mais ficar. Em uma semana atrás ele deu uma coletiva dizendo que queria ficar, e ele mesmo falou que estava tudo certo, já estava encaminhando, então... Aí é que foi o erro, né? Tá tudo certo, só falta assinar. Aí eu acho que o único erro dele foi esse. Agora, se ele quer ganhar 300 mil, o salário dele parece que era 35, ele queria ganhar 110, de acordo com o jornalista Michel Anderson, da TV Liberal. Se ele quisesse ganhar 35 mil, agora eu quero ganhar 1 milhão. Beleza, ele é trabalhador, pô. Quem mede o seu trabalho é você mesmo, não é torcida, não é presidente. Agora, também, né? Tem uma hombridade de dizer, olha, eu quero ser valorizado, não tá tudo certo, se a gente chegar a um acordo vou ficar, se não fui muito feliz aqui, quem sabe uma outra vez eu volto, né?
assim, eu falei, eu acho que está na hora dele se posicionar e falar a realidade, de falar o que aconteceu, o que ele está falando para mim, falar para o torcedor do Paysandu aí, porque depois já especularam ele no rival e ele disse que não iria, que não tinha nada disso. Enfim, aí fica, aí parece que a gente não quer contratar o jogador, que a gente não tá, que tu prefere contratar tal cara, que não, aí o cara não dá certo aqui. Assim, Não, mas vocês lembram também, ele teve contusão, mas lembra no início que ele pegou um bancozinho, ele ficar no banco pro Del Valle, tirando a contusão, né? Então aquilo tinha um pouco cara de que vamos dar um gelo no cara pra desvalorizar o passe dele, e aquilo tinha cara de sair o cara vai se desgastando, pô, que nem fizeram com ele, né? Então, legal, eu acho que ali, nesse caso aí, houve erro das duas partes, cara. Deram um gelo no cara pra ver se dava uma desvalorizada, aí o cara vai ficando também descontente, isso impacta no desempenho, é foda também. vocês estão gastando uma fortuna com esse cara e não quiseram gastar com o Borazzo. E não é, o cara não quer ficar, eu vou fazer o quê? Você agora babá de jogador, vou ter que ficar implorando pro cara ficar aqui no Paysandu? O cara tem que Principalmente quando ele revelou que a família dele, que a esposa o cara vem do Veranópolis, sei lá, do time que ele estava lá, vem jogar Sarmiento. aqui no Paysandu, o Paysandu abre o mercado pro cara aí, o cara, gratidão, o cara, meu irmão, ter de jogador é difícil, é poucos aí que tem. O cara pensa nele, pô, o cara pensa nele, por isso que a gente tem que honrar tudo, mas assim, tem que pensar no clube. É a mesma coisa. Ah, meu irmão, aí é aquela história. E o jogador pensa nele e o clube vai pensar nele também. Tem essa. Nenhum jogador é maior do que um clube, quer ir embora, vai embora, pode ir, né? Até porque esse ano ele não estava fazendo todo esse diferencial. E o clube também não vai pensar no cara, meu irmão. O dia que o cara estiver jogando mal e tiver que rescindir ou mandar embora, vai embora. Então, ninguém pensa em ninguém. Então, esse papo de que o jogador tem que ser grato porque estava lá no Sarmiento e apareceu no Paysandu, não tem gratidão. O cara veio, demonstrou o bom de futebol, se valorizou e quer ser valorizado. Acabou, né? Então, não tem essa de gratidão para nenhum dos dois lados. O clube também, a empresa que tu trabalha, enquanto tu estiver trabalhando bem, ela vai te manter e vice-versa, né? E vice-versa também. Se tu é de uma empresa receber uma proposta melhor, legal. Claro, tem a gratidão para algumas coisas, às vezes o jogador estava sem um desempenho legal e aí o clube acolheu por gratidão, beleza. Mas aqui não foi gratidão, né? Ou uma empresa, pô, tu não podia trabalhar direito, a empresa te ensinou, teve paciência, poderia ter contratado um melhor, mas aí tudo bem, aí tem a gratidão, mas não é esse caso aqui. O cara se desempenhou, teve um bom desempenho de futebol e queria ser valorizado. Em compensação, ficou nessa história de tá tudo certo e não tava, né? Então acho que isso aí que é o erro, né? Então, essa aí foi a versão do Roger, né? Me parece, né? Comparando aí com tudo que aconteceu na imprensa, me parece que é essa a versão mesmo, né? Houve de ambos os lados, houve essa cozinha daqui, cozinha dali, e aí no final deu no que deu, e aí o cara vai embora, enfim, que seja feliz aquilo que a gente falou. Nenhum jogador é maior que o Paysandu, principalmente o Borazzo esse ano que não estava jogando toda essa Coca-Cola, né? Em vida que segue, o clube vai dar um jeito de se virar para arrumar ali um beirada e se virar também para que a gente consiga sair dessa situação. Beleza? Não se esqueça aí, por favor, de dar o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, pô, a gente tem aqui poucos inscritos, está batendo quase 10 mil views no nosso vídeo e vocês não se inscrevem, pô, se inscreve aí que dá uma moral e aí a gente continua fazendo vídeo todo dia. Beleza? Forte abraço, saudações de bicolores.